Fala aí, povo tântrico, olha só, então quer dizer que Tantra é putaria? Tantra é bagunça? Tantra é a casa da mãe Joana? Esse é o tema do nosso vídeo, a gente vai explorar essa questão, já que nessa série de vídeos a gente veio primeiro traçando uma clareza em relação à estrutura tradicional e provando que sim, existem ritos eróticos. Mas será que a partir do momento que a gente compreende que existem sim ritos eróticos dentro do Tantra tradicional, isso quer dizer que nós estamos dentro de uma visão de libertinagem ou de uma visão meramente hedonista, como muitas vezes a gente vê na interpretação ocidental? Esse é o tema do vídeo de hoje e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Mas antes de mais nada, já chega dando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se você quiser acesso a esse conteúdo que nós estamos explorando dentro desse artigo, o Puritanismo no Tantra Brasileiro, vale a pena demais você vir aqui no comentário e colocar assim, eu quero, porque a gente vai te mandar o acesso para o lançamento gratuito da revista número 1, Tantra Brasil, que vai acontecer agora em julho. Então comenta aqui se você estiver interessado em receber a primeira edição dessa revista, fechou? Então, bora pro texto que a gente vai lendo alguns trechos e vamos comentando, ok? Primeiramente, antes de começar de fato, um contexto é importante. Lembre-se que nessa série de vídeos a gente veio explorando essa questão do puritanismo no Tantra e demonstrando que existem ritos eróticos em contrapartida a opinião mais tradicional e ortodoxa que diz que os ritos eróticos não existiam de forma real, mas apenas de forma simbólica. Então, acredito que você que está seguindo essa série de vídeos conosco já compreendeu que sim, existiam os ritos eróticos. Então, a gente volta para o texto dentro desse contexto, ok? Obviamente, o outro lado da moeda também é perigoso e não podemos cair na errônea concepção de que o Tantra é putaria, libertinagem ou casa da mãe Joana, porque aí estaremos cometendo o mesmo erro dos tradicionalistas, estaremos apenas mudando de lado, o que no final das contas não muda absolutamente nada e acaba por não nos permitir uma visão integral da questão. A distorção existente no Tantra no Brasil é realmente muito triste e vem principalmente pela ignorância acerca da tradição através das correntes que surgiram com o movimento neotântrico e que aqui em nosso país estão correlacionadas à prática da massagem tântrica e às suas diversas associações a vendas de serviços sexuais ou mesmo aos abusos decorrentes do mau preparo dos praticantes da tal massagem e que começaram a atuar dentro de um mercado profissional recém-criado. Primeiro ponto que eu quero comentar. Existe, infelizmente, e é uma reclamação por parte da grande maioria dos massagistas tântricos ou terapeutas tântricos sérios, que existe uma apropriação por parte de profissionais do sexo em relação ao termo e à questão da massagem tântrica. Muitas vezes os profissionais do sexo usam esse termo para vender programa, por exemplo. Quer dizer que a profissão de vender sexo está errada? Não, não estamos emitindo nenhum tipo de juízo moral nesse sentido. A gente quer apenas deixar claro que existe essa apropriação e essa indevida associação. O que a gente quer fazer é deixar cada coisa clara no seu ponto, e isso é uma reclamação que é um fato para quem trabalha com isso dentro do mercado, ok? Segundo ponto é essa questão do mau preparo dos profissionais, ok? Quando eu preparo um profissional de uma forma muito limitada, ou sem fundamentos, ou sem estrutura, o que eu estou produzindo? Eu estou produzindo um campo para que, de fato, os resultados que surjam a partir daquilo não sejam bem estruturados. E muitas vezes, a gente está falando no melhor dos cenários, a gente ter um resultado bom. Agora, o problema é, quais são as consequências de um profissional mal formado que vai trabalhar na intimidade das pessoas? Ok? Então aqui a gente tem uma primeira questão importante. Mas vamos voltar para o texto. Isso gerou muitos problemas, porque da mesma forma que os tradicionalistas do Tantra... Opa, voltei, né? Vamos para frente aqui. Não, é isso mesmo. Isso gerou muitos problemas porque da mesma forma que os tradicionalistas do Tantra se perdem em suas limitações, temos terapeutas que acreditam erroneamente que podem trabalhar dentro do Tantra com propriedade sem saber nada de suas bases, de sua história, de sua tradição e principalmente dos ensinamentos esotéricos que buscam propiciar ao praticante a iluminação da consciência e não apenas o prazer sexual.
E eu uso a palavra apenas de forma intencional, porque o prazer sexual também é importante, pois se as funcionalidades básicas do ser humano não estiverem em pleno funcionamento, tanto menos estarão aquelas faculdades que ainda existem apenas em estado potencial nos planos mais altos da consciência. Então é preciso fazer o básico bem feito para que então essas suprafaculdades, por assim dizer, possam de fato encontrar caminhos para se manifestar. Olha que massa isso, certo? Então nós estamos falando de uma tradição, e aqui no caso o Tantra especificamente, que ela lida com suprafaculdades, que ela lida com o desenvolvimento de siddhis, ok? Que ela lida com a iluminação espiritual. E esse é um ponto crucial de se compreender, ok? Porque a partir do momento em que eu estou focado apenas na questão sexual e desconecto isso, literalmente eu tenho aquele ponto de cisão entre o que pode e o que não poderia ser chamado de Tantra de fato, como a gente já vem explorando, ok? Mas vamos voltar para o texto. E é na vida comum que a terapia tântrica e a sua técnica fundamental, a massagem tântrica, encontra sua principal funcionalidade, ajudando homens e mulheres comuns a não apenas ressignificarem as suas dores no campo da sexualidade, campo este que é a raiz de todos os transtornos psíquicos e somáticos, mas, sobretudo, dar a permissão para que essas pessoas comuns possam experienciar a sua própria sexualidade de uma forma renovada, não apenas na área da saúde, mas principalmente e sobretudo na área espiritual e sagrada. Então é importante que a gente faça, e eu estou escrevendo um novo artigo a respeito disso, que a gente faça uma diferenciação entre Neotantra e terapia tântrica. Neotantra é esse movimento que surge a partir do trabalho de Osho. Aqui no Brasil ele está associado a uma figura específica e a partir desse trabalho, essa pessoa ela começa a ensinar indiscriminadamente uma técnica de massagem genital para as pessoas e chama isso de massagem tântrica, ok? Então esse é o Neotantra. E aí se coloca ali algumas ferramentas de Reishi, algumas meditações ativas de Osho e tem-se o Neotantra, ok? Isso não é terapia. Isso é um punhado de técnicas amarrada com um nome que vende, ok? Isso é importante de falar. Agora, a partir da bagunça que surgiu no mercado com base nesses profissionais mal formados, aí sim surge uma terapia tântrica, que vem na intenção de organizar, de criar método, de criar sistemas onde, primeiramente, nós tivéssemos um embasamento e uma fundamentação científica, ok? E psicológica. Essa é o primeiro movimento que tira o Neotantra, que faz o Neotantra começar a morrer, literalmente, então tira o Tantra desse lugar de Neotantra totalmente distorcido e começa a criar uma substância, começa a criar um corpo de base, de fundamentação. E aí existe uma transição para a terapêutica tântrica. Isso começa a acontecer por volta do ano de 2020. E hoje, em 2026, isso ainda está em construção. Vide, basicamente, associações como a Abra Tantra. Você vê também movimentos como o movimento do Instituto Atman de Brasília da Darisha, que tem uma pós-graduação na área. Você vê o nosso próprio trabalho com a Escola Mahara Tantra, né, onde nós damos também fundamentação com profundidade à questão terapêutica, muita base da psicologia ocidental, mas, sobretudo, estamos fazendo algo que até então ninguém tem feito, que é conectar com a tradição de uma forma que a gente traga uma hermenêutica tântrica brasileira. Essa é a nossa proposta de trabalho dentro do Tantra nacional, ok? Mas vamos voltar lá para o texto. É na vida comum que a gente já leu essa parte, certo? Dando prosseguimento, então. Toda pessoa que conhece a técnica da massagem carrega em suas mãos uma ferramenta muito poderosa e que pode ser usada de uma forma despretensiosa e divertida, apenas para proporcionar prazer, ou que pode ser usada como a grande chave prática dos mistérios e arcanos sexuais que sempre foram escondidos das massas, mas que agora, com a devida consciência, podem ser usadas por pessoas comuns para que suas consciências sejam divinamente despertas através da incomensurável vontade /desejo /Iksha Shakti da Grande Mãe. Entende? Esse é o movimento. Por quê? Por que a correlação com a Grande Mãe? Porque a Grande Mãe, ela é
o cerne do trabalho do Tantra de mão esquerda. Ou seja, essas práticas e ritos eróticos se justificam exatamente dentro do culto à Grande Mãe. Porque a Grande Mãe, como sendo o cerne, a matriz criativa de todas as coisas, ela é exatamente aquilo que nós temos de mais próximo. E ela sendo a matriz de todas as coisas e a raiz divina dessa matéria, nós compreendemos o seu estado imanente, ou seja, a divindade imanente, aquilo que está dentro de nós. E basicamente, então, o rito erótico é a coroa da percepção de que a matéria é fundamentalmente divina, tanto quanto o espírito. Vamos para o texto. Nesse sentido, fica simples de compreender o quanto um terapeuta tântrico que trabalha com a massagem pode se valer de toda a estrutura filosófica, ritualística e espiritual do Tantra clássico, bem como a oportunidade do tantrista da via mais clássica de aprender no dia a dia como estar diante do profano e do sagrado com presença, amorosidade e verdadeiramente ancorado em uma realização não dualista, assim como o tantrismo de mão esquerda propõe. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos, não existe um bom terapeuta tântrico sem que de fato ele antes seja um bom tantrista. E aqui você tem o melhor dos mundos, porque na sua atuação terapêutica, na sua atuação profissional, você tem a possibilidade de não só viver os benefícios da carreira terapêutica, ajudar pessoas, ser bem remunerado, ok? Justíssimo. Mas você tem principalmente a possibilidade de continuar buscando a sua liberação espiritual, sua expansão de consciência, através do processo terapêutico que não é apenas profissional, mas também sacerdotal. Pegou a visão? E isso basicamente nos coloca diante da situação de uma forma totalmente nova, certo? Eu gosto de dizer também que a massagem tântrica ou qualquer vivência para de fato ser tântrica, ela precisa de Shiva Shakti. Ela precisa dessa polaridade. Não da polaridade homem, mulher, gênero, mas dessa polaridade divina. Shiva e Shakti. Então, nesse sentido, eu gosto sempre de trazer aquela frase dos templos de mistério do Antigo Egito, onde, diante da estátua de Ísis, tem uma inscrição que diz o seguinte: nenhum mortal, jamais qualquer homem humano, contemplou a minha face. E de fato, para que você contemple a face da Grande Mãe, seja Isis, Shakti, Kali, como você quiser chamar, para que você de fato contemple a verdadeira face da Grande Mãe, é preciso que você morra. Compreende? Esse sempre foi o grande mistério. E é exatamente isso. Para que, dentro de um círculo sacerdotal de trabalho tântrico, se você é uma mulher, você é uma Shakti. Se você é um homem, você é um Shiva. Independentemente da sua polaridade sexual, se é heteroafetiva, se é heterossexual, homossexual, não importa. Transsexual, ok? Não importa isso. Mas, naquele momento, dentro daquele círculo, você vai encarnar, você vai corporificar a divindade. E da mesma forma, a pessoa que está passando pelo processo com você será visto também daquela forma, porque naquele momento você, como sacerdote ou sacerdotisa tântrica, ok? Você está encarnando, corporificando o divino em si no outro também. Isso é uma roda tântrica de fato. Compreende como o contexto é totalmente diferente do que eu dar uma sessão de massagem tântrica com 40 minutos, onde a pessoa chega, já fica nua, eu viro ela para lá, mexo ali, coloco o bullet, ela goza e vai embora. Completamente oposto ao contexto do que nós estamos explicando, ok? Para finalizar esse texto, e aí a gente finaliza de fato esse artigo, mais duas frasezinhas aqui. Como eu sempre gosto de transmitir aos meus alunos de formação em terapias tântricas, atuar com a terapia tântrica com a massagem é uma oportunidade diária de praticar os rituais secretos, saudar a linhagem secreta e modelar a manifestação dos mundos através da interação entre consciência, Shiva, e energia, Shakti. E isso nos traz uma evolução prática sem tamanho, pois os tabus com a sexualidade vão se dissolvendo gradativamente através da apreciação plena e presente da manifestação dessa energia sagrada, através da multiplicidade de pessoas que nos procuram.
Ou seja, isso literalmente vira a sua sadhana, a sua disciplina espiritual, não apenas a sua profissão, não apenas algo que você visa muitas vezes buscando ajudar pessoas ou ter resultado comercial, financeiro. Não, isso se torna a sua própria prática, a essência da sua jornada dentro do tantrismo. E à medida que você vai trabalhando com isso, os seus tabus sexuais vão se quebrando, você mesmo vai se curando, você vai percebendo a potência e a infinitude, a graça, a beleza dessa energia. O como a nossa sexualidade de fato é sagrada. Tirando essas visões empoeiradas que a gente aprendeu com a cultura, a religião, enfim, de que a sexualidade é impura de qualquer forma que seja. Percebe? Então isso é muito interessante e muda completamente a nossa perspectiva. Não pode ser ignorado o fato de que a massagem tântrica muitas vezes foi distorcida pelo uso indevido por parte de profissionais mal formados, bem como o uso associativo por parte de profissionais do sexo, o que confundiu ainda mais os termos. Porém, também não pode ser negado a contraparte mística e metafísica dos praticantes que compreendem os mistérios da sexualidade aplicadas ao contexto espiritual. E quando visto dessa forma, a massagem, dentro de um contexto terapêutico, é uma ferramenta excelente para construir uma ponte para ir além do prazer, através do próprio prazer, e assim alcançar os estados mais altos da consciência, permitindo a percepção profunda e direta da realidade não dual. Olha que interessante, ok? Porque a gente fala muito a respeito do orgasmo como algo que dissolve o ego. Na França eles vão chamar de a pequena morte. Certo? Então o orgasmo, por isso que no Vijnana Bhairava Tantra é citado que o orgasmo pode ser esse dissolvedor do ego, de forma que você contemple a totalidade. Só que isso precisa, não basta você fazer uma pessoa gozar, não vai. Imagina se tipo todo mundo que gozasse fosse iluminado, nós teríamos já, não tantas pessoas infelizmente, mas muitas pessoas já iluminadas, ok? Não é o caso. Não podemos fazer uma associação vã entre orgasmo e iluminação. Agora, quando eu estou dentro de um contexto filosófico, ontológico, epistemológico, onde eu tenho toda uma estrutura filosófica que embasa rituais, práticas, divindades, tudo embasando isso, e essa prática se aplica nesse contexto, onde eu tenho toda uma visão que me ampara, quando esse orgasmo acontece, eu não uso ele como um fim em si mesmo, mas eu uso ele como uma ponte para algo muito maior. Percebe? E é isso que a gente precisa educar o brasileiro a fazer. Principalmente através de um tantra muito mais enraizado, tanto na substância terapêutica, no conhecimento ocidental, quanto na tradição. Ok? Então, agradeço a sua presença. Aqui a gente encerra essa primeira série de vídeos em relação a esse artigo Puritanismo no Tantra Brasileiro, que nós vamos, como eu já disse, publicar agora na revista Tantra Brasil número 1, que vai sair em julho. Se você tem interesse em adquirir essa revista no formato gratuito, no seu lançamento, comenta aqui, eu quero a revista, que a gente vai mandar o link para você participar do nosso lançamento, fechou? Não esquece, deixa um comentário, deixa a sua dúvida, coloca aqui a tua visão, quero conhecer também o que você acha a respeito desse tema. Se inscreve, deixa o like para ajudar, porque realmente faz com que a gente continue fazendo esse material. Combinado? Tamo junto e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!